estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Transtornado aqui é uma expressão forte, né? Como assim, coisas que inverteram. E será que nós estamos impactando assim a sociedade, a nossa geração? Olá, meus irmãos, estamos aqui nessa série Mestres da Palavra e nessa temporada enfocando Atos da Igreja dos Apóstolos, estudando esse livro maravilhoso, um livro histórico do Novo Testamento. E nesse episódio vamos enfocar os capítulos 17 e 18. E para os comentários, temos aqui nosso convidado, o pastor Ronaldo Guedes. Bem-vindo, pastor Ronaldo. Obrigado, pastor. Amém. Amém. Que bênção, hein? Estamos caminhando junto com os apóstolos aqui, né? É verdade. Agora já estamos numa segunda viagem, é isso? Isso, vamos dar sequência à segunda viagem, né? Que bênção. Então, pastor, eles chegam em Tessalônica, né? Então, se quiser ter alguns comentários aí, alguns enfoques, é importante, tá? Ok. Então, é bom o pessoal ter em mente que nesse episódio de hoje nós vamos continuar falando da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, né? No episódio passado nós já falamos e vamos dar sequência. Então, aqui no capítulo 17, nós vamos ter a informação, então, que o apóstolo Paulo, ele chega à cidade de Tessalônica, né? Depois de ter estado ali em Filipos, agora ele vai para Tessalônica. E Paulo, ele usa aquela estratégia que ele usava sempre, ele procura uma sinagoga ali na cidade de Tessalônica, e ele foi a essa sinagoga. O texto bíblico diz que por 3 sábados, né, por 3 semanas seguidas, então Paulo arrazoou com eles ali, com os judeus e com os prosélitos que frequentavam aquela sinagoga. Ele arrazoou acerca das Escrituras, verso 3, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que vos anuncio, né? E aí, sempre nós temos aqui, né, pastor, as reações, né? Então, no verso 4 aqui a gente vai ver que alguns foram persuadidos, né? Alguns creram na palavra que Paulo e a equipe ali pregavam, e o texto diz também que numerosa multidão de gregos piedosos, né? Então aqui você vê que alguns judeus creram que Jesus era o Cristo. Os gregos piedosos aqui certamente eram gregos que tinham se convertido ao judaísmo, eram prosélitos, e agora creem que Jesus é o Cristo, é o Messias. E também o texto diz que muitas mulheres, muitas distintas mulheres, creram ali na cidade de Tessalônica. No entanto, né, os judeus, o texto vai dizer aqui que eles movidos de inveja, então muitas vezes os judeus que não criam na mensagem de Paulo, que não criam que Jesus era o Cristo, que cumpria as profecias do Antigo Testamento, esses judeus, então, cheios de inveja, eles vão, inclusive, arregimentar pessoas, né? O texto diz que eles trouxeram homens maus dentre a malandragem ali do lugar, ajuntaram a turba e alvoroçaram a cidade, né? Então, houve um alvoroço ali na cidade de Tessalônica, e aí, no verso 6, eu vou deixar aqui para o pastor Misael comentar, né? As pessoas ali, quando a cidade foi alvoroçada, fizeram um comentário a respeito do apóstolo Paulo e dos discípulos que sempre com ele estavam. Esse é um comentário assim, muito interessante, até porque é desafiador para nós, como nós estamos influenciando a sociedade, a comunidade, enfim, o ambiente onde nós vivemos, porque eles tentaram ali, né, encontrar alguns irmãos, né, alguns apóstolos, mas só encontraram o Jason e os poucos irmãos, e levaram perante as autoridades clamando o seguinte, ó, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Transtornado aqui é uma expressão forte, né, como assim, viraram de perna para cima, coisas que inverteram. E será que nós estamos impactando assim a sociedade, a nossa geração? Porque naquele caso foi a expressão que os de fora usaram, né, para a igreja de Jesus ali, né? Transtornaram o mundo, mudaram o mundo mesmo, né? Impactaram para valer. É interessante, né, pastor? Porque aqui eles falam isso até com uma conotação negativa, né? Tipo, olha, esse pessoal que
está causando tumulto em todo lugar, eles chegaram aqui. Mas nós vemos de uma outra forma, né? De um outro prisma. Quer dizer, Paulo e os apóstolos e os companheiros de viagem de Paulo, né? Eles causavam tanto impacto, né? Que a própria sociedade, as pessoas nas cidades reconheciam que eles transtornavam o mundo, né? Então é bem como o pastor Misael colocou mesmo, né? Como nós como igreja hoje, será que nós estamos causando, né, esse alvoroço? Será que a gente pode ser acusados também de estarmos transtornando o mundo, né? Ou estarmos nos conformando ao mundo, né? A gente tem que pensar sobre isso aí. Bom, e na sequência, eles acusaram os irmãos que a igreja, os cristãos, né, eram contra os decretos de César, afirmando ser Jesus o outro rei. Como se isso não era verdade, porque Jesus não era um rei político, não estava competindo com o César, mas era um argumento para poder agitar a multidão, e até as autoridades também ficaram agitadas ao ouvir essas palavras. Bom, depois soltaram o Jason e os mais, porém, cobraram uma fiança ali, né, que foi estipulada. Na sequência, nós vemos aqui que Paulo e Silas então foram enviados para outra cidade. Chamada Bereia. Ali chegaram, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Há uma diferença muito grande, porque aqui diz que, ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, porque receberam a palavra de Deus com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Nós precisamos ser que nem os bereanos, né, pastor? Examinar as Escrituras e conferir tudo, né? É muito importante, né? É verdade. Aqui nós vemos, né, que as pessoas ali de Bereia, eles tiveram uma atitude totalmente diferente, né? Tanto que o texto diz aqui que eles eram mais nobres que os de Tessalônica, porque os de Tessalônica, em geral, perseguiram Paulo e a equipe missionária. Mas esses aqui, os bereanos, né, que a gente costuma dizer, os bereanos, eles eram mais nobres. Por que eles eram mais nobres, né? O texto diz... Primeiro porque eles receberam a palavra com toda a avidez, né? Quer dizer, eles estavam com sede, né, pastor? Com sede de conhecer as Escrituras, com sede de receber aquela revelação das Escrituras que o apóstolo Paulo trazia. E também, por que eles eram mais nobres? Porque o texto diz que eles examinavam as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Ou seja, não é porque era o apóstolo Paulo que estava pregando ali que eles aceitavam, eles iam examinar as Escrituras, né? E o texto diz que eles faziam isso todos os dias, eles conferiam se aquilo que Paulo estava falando tinha base bíblica, tinha base escriturística. E é um grande exemplo, pastor Misael, que nós temos que seguir hoje, a igreja tem que seguir hoje, é fazer a mesma coisa, né? É examinar as Escrituras, independentemente de quem esteja falando, de quem esteja pregando. Por isso que a gente está aqui fazendo esse podcast e a gente está incentivando o pessoal, leia a Bíblia, vai conferindo se o que a gente está dizendo aqui tem base bíblica, né? Você deve aprender a fazer esse exercício. E os bereanos eram assim, então nós precisamos ser também crentes bereanos. E aí, então, esse exemplo é maravilhoso porque mostra para a gente o único caminho que a gente tem para salvar essa geração de cristãos que estão sendo influenciados pela mídia, né, pastor? E tanta coisa. E Paulo dizia que nesse tempo, os últimos tempos, tempo de apostasia, muitos dariam ouvidos a doutrinas diferentes, até dos demônios, doutrinas de demônios, coisa terrível. E aqui os bereanos mostram o seguinte: se nós estivermos examinando as Escrituras, conferindo tudo, você vai ter um filtro, né? E você vai poder saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Como o pastor Ronaldo disse, confira o que nós estamos falando também. Se não bater aí com a palavra de Deus, se não for coerente, você pode colocar seus comentários, entrar em contato para a gente ver se... Porque nós queremos estar dentro da palavra de Deus. Tá? Então, os bereanos foram isso. Então, nós recomendamos aqui, você que tem a Bíblia, não tem desculpa, tá? Porque se você desviar do caminho, da doutrina, não vai depois só culpar os falsos mestres, falsos profetas, porque vai chegar no dia do tribunal de Cristo, se você estiver lá, né? Ou, quem sabe, nem estará lá, pode estar no juízo lá do grande trono branco e falar, mas Deus, eu estava lá, eu ouvi a palavra, falar, você ouviu, mas não entendeu, você não aplicou, você não examinou, você não conferiu. Então é muito importante que você estude a palavra,
Tá? Estude mesmo com muito carinho, porque nós estamos em tempo de muitas heresias, muitos falsos profetas, e, desculpa aqui a expressão, muita bobagem, ou coisa até que nem parece bobagem, mas são, porque lá no fundo não são 100% bíblicas. Tá? Nós temos aí até meias verdades, são sofismas, né? E o pessoal coloca como se fosse de Deus mesmo, né? E coloca assim, com eloquência, cita textos bíblicos. E pode ver que todas as correntes teológicas, todas as doutrinas têm algum embasamento bíblico, mas não tem um embasamento total, tem parcial. Então, cuidado, que todo o texto tem que ser examinado no contexto, tá bom? Pastor, vamos seguir o exemplo, então, da igreja de Bereia, né? Os nossos irmãos bereanos. Amém, vamos lá. Bom, vamos seguir aqui também, né, pastor, na história. Então, o texto vai dizer aqui no verso 12 que muitos ali em Bereia, muitos creram. Também, novamente, né, muitas mulheres gregas de alta posição, muitos homens creram. Então, se formou ali em Bereia o núcleo que vai formar aquela igreja ali bereana. Mas, né, o verso 13 vai trazer para a gente que os judeus lá de Tessalônica, a cidade anterior em que Paulo e a equipe missionária estiveram, os judeus de Tessalônica, eles ficaram sabendo o que estava acontecendo ali em Bereia. Eram cidades mais ou menos próximas, né? Eles ficaram sabendo o que estava acontecendo ali, que a palavra estava sendo anunciada, que os bereanos estavam recebendo. Então, o que os judeus de Tessalônica fizeram? Eles foram lá para Bereia para perturbar, né? O texto diz aqui, foram lá excitar e perturbar o povo, aí no verso 13. E aí, então, o que acontece? Os irmãos ali, os convertidos ali da cidade de Bereia, para a segurança de Paulo, né, eles promovem a partida de Paulo. Então Paulo sai de Bereia, Silas e Timóteo ficam em Bereia ainda por um tempo, aqui diz no verso 14, né, mas os irmãos ali de Bereia, eles vão levar Paulo para Atenas, né, e é bem interessante aqui, né, pastor Misael, porque Atenas era uma cidade muito importante na época, né? E até hoje, uma cidade muito importante. Atenas, a capital da Grécia, e Atenas era, então, ali, vamos dizer assim, a terra, a capital da filosofia, né? Então, Paulo também chega a essa localidade. Bom, enquanto ele esperava em Atenas, né? Aqui diz o texto no versículo 16, desse capítulo 17, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Tem hora que o seu espírito fica revoltado, você não sabe por que está indignado, revoltado, porque diante de tanto pecado, idolatria, tanta maldade, cria-se uma indignação interior. Essa indignação é do Espírito Santo, inclusive, né? Se revolvendo em nós, gemendo em nós. O que Paulo estava sentindo ali era uma indignação santa, né, pastor? Porque assim, ele se revoltava com a idolatria, aquela absurda idolatria. Então, a gente vê isso acontecendo também com Jesus, muitas vezes ele se comovia, ou ele sentia assim, como se fosse uma indignação ao ponto dele falar de uma maneira dura com Jerusalém, que matava os profetas, de falar de maneira dura com os fariseus que eram hipócritas, e eu creio que ele falava isso com indignação. Uma vez Jesus estava curando uma pessoa e eles estavam julgando que não pode fazer isso no sábado, e Jesus ficou indignado. E é uma indignação que às vezes a gente sente e nem sabe explicar, mas é do Espírito, tá? É do Espírito. Então, Paulo sentia essa indignação ao ver tanta idolatria, e então dissertava na sinagoga, entre os judeus, os gentios piedosos, e também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de deuses estranhos, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Ok? Daí para frente ele vai para a Areópago, que era um lugar de debates filosóficos, de gente se apresentar, fazer discursos, né, pastor? E Paulo foi para lá, né? Ele foi se apresentar aos filósofos e os intelectuais da época. Exatamente. É interessante que, como eu falei há pouco, quando Paulo sai de Bereia para sua própria proteção, Silas e Timóteo ficam lá. E o finalzinho do verso 15, Paulo pede que
que eles, né, que Silas e Timóteo, o acompanhem o mais depressa possível, né? Vão se encontrar com ele o mais depressa possível. Mas, quando ele chega em Atenas, como o pastor Misael falou, ele fica tão indignado que ele nem espera a chegada de Timóteo e Silas e ele já começa a pregar, né? Como o pastor falou, ele foi pregar na sinagoga, ele foi pregar na praça, e aí o pessoal levou ele para o Areópago, né? E aí, então, ele fala ali no Areópago, né? O verso 21 vai dizer que, inclusive, que o pessoal de Atenas, né? Eles não se ocupavam de outra coisa senão dizer ou ouvir as últimas novidades. É interessante aqui só pontuar que Atenas é a capital da Grécia e a Grécia é o berço, né, dessa filosofia dos grandes filósofos aí, por exemplo, né, o Sócrates, o Platão, o Aristóteles, né, que foram filósofos gregos que viveram mais ou menos uns 500 anos antes desse momento aqui que Paulo foi visitar Atenas. Então, já era uma cidade que tinha aí 5 séculos de tradição, de debate filosófico. Então, quem queria saber das últimas novidades nesse campo, eles iam para Atenas. E Paulo foi pregar nesse lugar. E ele vai, então, para o Areópago. E ali ele começa o seu discurso no verso 22, né? E aqui, pastor, nós temos algo que eu acho muito interessante, que nós, até nós como cristãos, quando nós vamos evangelizar as pessoas, né, nós precisamos achar um ponto de contato para começar a falar do evangelho, né? A gente precisa achar uma espécie de ponte, um ponto de contato. E Paulo, ele diz aqui no verso 22, ele começa assim: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então, ali em Atenas tinha vários altares, há várias divindades. E Paulo, nesse momento que ele ficou indignado, como o pastor já falou, ele viu esses altares, esses deuses, mas ele achou um altar ali que estava escrito ao Deus desconhecido. Então ele chega ali, ele fala, ó, esse Deus que vocês estão adorando sem conhecer, é justamente esse Deus que eu vim anunciar. Então ele vê ali uma ponte, né? Ele vê ali um ponto de contato no qual ele entra para evangelizar aquela cidade, aquela sociedade ateniense. E aí ele começa a descrever esse Deus, né, pastor? Do versículo 24 em diante, então vem aqui uma pregação tremenda de Paulo, como ele começa a falar da grandeza de Deus, Deus Criador, fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, mas diz assim, não habita em santuários feitos por mãos humanas, destacando bem que aqueles deuses que estavam ali, aqueles altares, eram coisa feita por homens, mas o Deus que ele servia, não, esse é o Deus eterno que não habita por aqui, não, né? E nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E ele faz aqui então uma exposição bem clara da grandeza de Deus. E no versículo 28, por exemplo, diz, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito. Quer dizer, ele conhecia até, ele está bem atualizado quanto aos poetas, aos escritos da época, ele citou aqui, faz uma citação deles, ó, nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas diziam, mesmo talvez sem ter uma revelação de Deus, mas falavam de alguém superior que dava vida e mantinha, era um grande mantenedor. Eu fui num certo lugar, pastor, que lá eles adoram uma trindade também. Então eles adoram o Deus Criador, o Deus mantenedor, mas por outro lado eles adoram o Deus destruidor e com muito medo, né?
Então, porque eles têm uma trindade, né? Então, eles admitem que é um criador e que é um mantenedor, mas também que é um destruidor. Só que, em vez deles entender que o Deus criador os livra do destruidor, eles adoram o destruidor com medo, fazem oferendas. Essas são as religiões mais religiões do mundo, que é o hinduísmo, tá? Tem uma trindade, tem milhões de deuses, mas quem manda mesmo é a trindade. Então, aqui, Paulo destaca que vocês entendem que é um criador e um mantenedor. Mas é esse que eu anuncio, só que vocês não têm revelação. E a partir daí, ele então começa a deixar mais claro que Deus se revelou, né? E mandou, né, alguém que é Jesus, um representante dele, que veio do céu, e que ele vai julgar vocês, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. E aí ele fala de Jesus de uma maneira mais clara aqui. Qual a reação deles, pastor? E aí, então, nós vamos ter, bem interessante aqui os versos 32 a 34, pois nós vamos ter 3 tipos de reações aqui, queridos. Olha só que interessante. O verso 32 vai dizer que alguns escarneceram, né? Então, alguns ouviram ali o sermão de Paulo, pregando a palavra de Deus, pregando arrependimento, pregando a salvação em Jesus. Alguns escarneceram, zombaram da pregação. Outros, ainda no verso 32, disseram o seguinte: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião, ou seja, deixaram para depois, né? E no verso 34 vai dizer que houve alguns, porém, né, que se agregaram a Paulo e creram. E até cita aqui, né, Dionísio, que era o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris e outras pessoas. Então, lendo isso aqui, eu achei bem interessante. São 3 tipos de reações que muitas vezes acontecem hoje também, né? Tem aqueles que escarnecem do Evangelho quando a gente fala. Tem aqueles que falam assim, depois eu vou pensar nisso, né? Mais adiante, mais para frente, como eles falaram aqui. Vamos te ouvir em outra ocasião, né? E é uma reação muito comum, né? As pessoas, quando são confrontadas com o Evangelho, não vou pensar nisso agora, vou deixar para depois, né? Tem até aqueles que falam assim, eu sou muito jovem ainda para pensar nisso, quando eu for mais velho, aí eu vou pensar em Deus, vou pensar na Bíblia, na revelação, né? Então, é um perigo, porque os que escarnecem estão perdidos. Os que vão deixar para outra ocasião, como diz um cântico antigo que a gente canta, amanhã pode ser muito tarde, né, pastor? Então, a reação correta foi desses que creram, né? Então, a pessoa deve crer, né, no Senhor Jesus, se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como seu Senhor. Então, aqui nós temos, nesses que creram, nós temos a base, o núcleo, a formação da igreja aqui de Atenas. Nós podemos já entrar no capítulo 18, né? Porque de Atenas, Paulo vai para outra cidade que torna-se muito importante no Novo Testamento, um destaque muito grande, é a cidade de Corinto. Né? Tanto que depois ele escreve 2 cartas, né, aos Coríntios. E lá ele encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. E Paulo aproximou-se deles, né, do casal. E postos que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Paulo chega em Corinto e ele tinha uma expectativa muito grande. Nós vamos ver que havia oposição, mas ele tem um direcionamento de Jesus ali muito importante, tá, pastor? Essa característica de Paulo, né, de perceber as pessoas em quem ele devia investir tempo, né, e discipulado. E aqui ele encontra também esse casal, Áquila e a sua esposa Priscila, que vão ser pessoas bem importantes também no ministério de Paulo, né? E aqui o final do verso 2 diz, né, Paulo aproximou-se deles. Olha, da mesma forma que Paulo traz Timóteo para caminhar consigo, né, Paulo aqui ele se aproxima desse casal, né, ele vai certamente ensinar, discipular, acompanhar esse casal. Eles tinham outras coisas em comum, né, eles trabalhavam no mesmo ofício, eles tinham a mesma atividade, né? Eles faziam tendas, né? Então Paulo passa até mesmo a morar com eles, né? E
como era a característica e a estratégia de Paulo, ele já procura a sinagoga de Corinto, ele começa ali a pregar, a discorrer na sinagoga, testemunhando que o Cristo é Jesus, né, verso 5, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus, quer dizer, o Cristo, o Messias, prometido lá nas páginas do Antigo Testamento, é Jesus. Mas, logo, nós vemos aqui que houve oposição, né? Houve blasfêmia, até o texto diz, opondo-se eles e blasfemando. O que o apóstolo Paulo fez aqui? Diz o texto que ele sacudiu as vestes, né? Paulo sacudiu as vestes e disse àqueles judeus que não queriam acreditar que Jesus era o Cristo. Paulo disse assim, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Então, como os judeus não quiseram receber a palavra, não quiseram reconhecer Jesus como Cristo, Paulo ele vai então priorizar os gentios, os não-judeus. E aí então ele vai entrar na casa de um homem chamado Tício Justo, né, que era uma pessoa temente a Deus, cuja casa era também bem próxima ali à sinagoga. Mas é interessante que o texto diz que o principal da sinagoga, né, o chefe da sinagoga, que chamava-se Crispo, ele creu no Senhor com toda a sua casa, né? E também muitos ali da cidade de Corinto, enfim, muitos creram, muitos foram batizados, né? E, enfim, o verso 9 vai dizer aí que o Senhor dá uma visão para Paulo, pastor. Essa visão é interessante, sempre me chamou a atenção essa visão, pastor, sabe por quê? Porque dá a entender que Paulo estava até querendo ir embora, acho que ele falou, tá difícil aqui, eu acho que é só isso mesmo, é só esse grupo pequeno, dá a entender, não fala, mas sim, dá a entender. Mas ele tem uma visão, onde o Senhor fala com ele assim, não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Quer dizer, pelo contrário, ele estava querendo se calar, né? Não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Aí fica perguntando, acho que Paulo pela janela assim, mas que povo, Deus? Ah, aquele bêbado, aquela prostituta, aquele doido ali. Ele olha para as pessoas assim, Senhor, tá difícil a cidade, eu acho que não tem ainda. Eu falo, tem muito povo assim, olha direito. Porque Deus olha com outros olhos, né? Paulo acho que via muita gente brava ali, blasfemando, se disse, rejeitando, e falou, eu tenho muito povo. De fato tinha, né? Sim. E graças a Deus ficou ali, ó, e permaneceu 1 ano e 6 meses. Para quem queria ir embora, foi um tempo bom, né? Permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Maravilhoso. Porque geralmente Paulo ele não ficava tanto tempo, né? Mas no caso aqui da cidade de Corinto, ele ficou 1 ano e meio, né? 1 ano e meio ali se dedicando para pregar a palavra de Deus ali. Então é uma característica até um pouco diferente, porque geralmente Paulo ele passava até mais rápido, né? Pelas cidades. Ele plantava a igreja, né, deixava ali o núcleo e seguia adiante. Mas aqui no caso ele fica ali 1 ano e meio, né, ali na cidade. Bom, seguindo aqui, pastor, o texto vai dizer no verso 12, né, quando porém Gálio era procônsul da Acaia, então Corinto ela ficava nessa região da Acaia, né, levantaram-se os judeus contra Paulo e o levaram ao tribunal. Então, o pastor até falou aqui há pouco, né, que ele teve essa visão, que talvez ele tenha tido aqui um momento de pensar em se calar, né, mas de fato, né, o ministério de Paulo não era fácil, né, era o tempo inteiro, era assim, né, perseguição, o verso 6 fala que as pessoas se opuseram, blasfemaram, enfim. Então, assim, era sempre muita perseguição, e aqui, mais uma vez, né, os judeus levantaram-se contra Paulo, o levaram ao tribunal ali da cidade, né? O que eles acusavam Paulo aqui? Verso 13, este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. E aí o Gálio, Paulo até ia se defender, mas ele mesmo... ele fala para os judeus, olha, se fosse alguma injustiça ou algum crime da maior gravidade, ó judeus,
de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas, e os expulsou do tribunal, né? Então, é interessante porque quando a acusação era de que Paulo estava de alguma forma não obedecendo à lei dos judeus, as autoridades romanas, eles não queriam saber disso. Isso não é problema nosso, isso é problema entre vocês aí. Por isso que em uma das acusações anteriores aqui, que nós falamos, ele foi acusado de que ele falava que Jesus era outro rei, né? Ou seja, para de alguma forma, né, fizeram essa acusação para que tivesse alguma base, né, porque César era o rei, né, o imperador romano era o rei. Então, vocês estão dizendo que existe um outro rei, né, aí talvez poderia ser que os romanos dessem alguma atenção, porque se estaria aqui supostamente questionando a autoridade do imperador. Mas quando era questão deles, dos judeus, da lei de Moisés, esses procuradores, essas autoridades romanas, muitas vezes não davam atenção, como foi o caso aqui, né? E, enfim, teve ali ainda um tumulto, né? Mas seguiu aqui a viagem de Paulo. Muito bom. Seguindo, pastor, nós temos aqui o final da segunda viagem missionária, tá? E ficou ali muitos dias, mas ele depois teve que seguir, né, pastor? Seguiu para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. E aqui tem uma informação interessante que tem a ver com a cultura judaica de Paulo, né? Diz assim que depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Então, ele não tinha isso como algo importante para a salvação, mas ele mantinha os costumes, né, que vinha do judaísmo, né? Era importante para ele manter uma boa relação com os judeus também, então era para a própria satisfação dele, né? Uma coisa que a gente tem que entender é isso, que Paulo, ele se converteu ao Senhor Jesus, mas ele não deixou de ser judeu, ele era judeu, né? Ele tinha as tradições do seu povo. Então aqui, ele de fato, diz aqui, né, que ele raspou a cabeça em Cencreia, porque tomara voto, né? Como o pastor Misael bem disse, Paulo tinha, óbvio, consciência de que a salvação dele não dependia de cumprir esses votos, de seguir essas tradições, né, da lei, da cultura judaica, mas ele não deixava de ser um judeu. E como o senhor falou também, isso poderia ser também uma forma de ele abrir as portas para encontrar, né, espaço para falar, para testemunhar. É até importante, pastor, falar aqui, porque assim, ele raspou a cabeça. Mas por que raspou a cabeça? Que voto era esse? Vamos lá para o livro de Levítico, vamos encontrar então o voto do Nazireu. Isso. Ele ficava um período sem cortar o cabelo e quando terminava esse período do voto, aí eles tinham que cortar até raspar. Então, é o que Paulo fez. Então, quando ele raspou, já tinham, assim, tomaram a voto, quer dizer, tinha acabado o voto dele e agora chegou a hora de cortar o cabelo. Então, aqui aconteceu isso. Ele tinha raspado a cabeça lá em Cencreia porque tinha tomado o voto. Aí eles vão para Éfeso. E Éfeso que está na Ásia Menor, né, pastor? Então, eles vão para lá e já entra na sinagoga e pregando aos judeus, tá? Interessante, né? É interessante aqui também, pastor, que quando Paulo ele sai, né, de Corinto, lembre-se que quando ele chega em Corinto, ele conheceu Áquila e Priscila, né, conforme a gente já falou lá no verso 2. E quando eles chegam aqui na cidade de Éfeso, que era uma cidade muito importante, muito estratégica, né, Paulo ele deixa Priscila e Áquila em Éfeso, né, ele até prega, como o pastor falou ali, no verso 19, diz que ele entrou na sinagoga e pregava, a ponto de, o verso 20 diz, rogando-lhes eles que permanecesse ali mais algum tempo, mas Paulo não fica. Mas ele deixa em Éfeso Áquila e Priscila. No entanto, ele se compromete. Verso 21 ele fala, mas despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Então a gente sabe, né, pastor, que aqui a gente está no final da segunda viagem missionária. Mas adiantando um pouquinho aí, cenas dos próximos capítulos,
na terceira viagem missionária, Paulo vai voltar para Éfeso, ele vai cumprir aqui esse compromisso que ele faz, ele volta para Éfeso e ele vai passar 3 anos em Éfeso, né? Ele vai passar até mais tempo em Éfeso do que ele passou em Corinto. E vai estabelecer uma igreja muito abençoada ali na cidade de Éfeso, né? Para a qual depois também ele vai escrever uma epístola importantíssima, uma carta que a gente tem aí no Novo Testamento, pastor. O roteiro de Paulo aqui, ele passa por vários lugares, que cita aqui de passagem, né? Ele chegou em Cesareia, desembarcou, depois subiu para Jerusalém, saudou a igreja, quer dizer, então ele ficou um pouco tempo em Jerusalém e desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, ele saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Então, consolidando a igreja, né, mais uma vez consolidando os discípulos que ele já tinha feito nas viagens anteriores ou nos períodos anteriores. E a partir daí, então, vai nesse final aqui do capítulo 18, mencionar, então, essa parte aqui relacionada com o Apolo, né, em Éfeso, que foi um personagem também que aparece aqui muito interessante, né, pastor? Exatamente. Vale aqui citar que quando Paulo sai de Éfeso, né, tendo deixado Áquila e Priscila ali, como o pastor já falou, ele chega em Cesareia, ele dá uma passada em Jerusalém e depois ele vai para Antioquia, que é a base. Ele sempre volta para a igreja base, que é Antioquia, né, para prestar os relatórios e tal. Aí o verso 23, quando fala aqui que ele saiu atravessando essa região da Galácia e da Frígia, na verdade aqui já é a terceira viagem missionária, que a gente vai falar no próximo episódio, né? Mas o evangelista Lucas aqui, que também é o autor de Atos, ele vai, como que abrir um parênteses aqui no final do capítulo 18, para dizer o quê? Que nesse meio tempo, né, vai chegar ali em Éfeso uma pessoa, um judeu também, natural da cidade de Alexandria, chamado Apolo. Então, quem era esse Apolo? O texto bíblico aqui diz que ele era um homem eloquente, né, e um homem poderoso nas Escrituras, ou seja, ele tinha conhecimento das Escrituras, ele era muito eloquente quando ele falava, né? E o texto diz aqui, ele era instruído no caminho do Senhor, verso 25, ele também era fervoroso de espírito, ele falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. No entanto, o texto diz que ele conhecia apenas o batismo de João, né? Então, ainda faltava algo para Apolo, faltava algum entendimento, algum conhecimento, né, a respeito da revelação de Deus, né, a respeito do que o Senhor trouxe. E aí então, o que nós vamos ter aqui, né? O verso 26 diz que o Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Então faltava ainda para Apolo, ele era uma pessoa, né, que tinha muitas virtudes, mas ainda faltava algum conhecimento mais exato, né, de alguns detalhes a respeito do Evangelho, a respeito aqui do caminho de Deus, como diz o texto aqui. E Priscila e Áquila, que já tinham sido discipulados por Paulo, se aproximam de Apolo e também o instruem, né? Então a gente vê aqui, interessante, pastor, a questão da influência, né? Você veja, Paulo exerceu uma influência sobre Áquila e Priscila, que agora exerce uma influência sobre Apolo, né? E Apolo vai também ser um grande pregador. Olha, o verso 27 diz, querendo ele, no caso Apolo, né? Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos. Os irmãos incentivaram ele sim a ir a Acaia para pregar nas igrejas ali, e até mesmo escreveram aos discípulos da Acaia para que recebessem Apolo, né? Então, tendo Apolo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Verso 28. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então, nós temos mais um pregador aqui, pastor. Assim como o apóstolo Paulo, né, que era muito firme ali na exposição bíblica, provando pelas Escrituras que o Cristo
é Jesus, né? Era Jesus, Apolo também, ele tem essa eloquência, ele vai, ele fala, né? E Deus usa a vida dele ali para que as pessoas entendessem que o Cristo já tinha vindo. Amém. E com um grande poder, convencia publicamente os judeus. Quer dizer, ele tinha um poder do Espírito Santo para convencer as pessoas mesmo, né? Porque o Espírito Santo convence, então ele era um instrumento de convencimento, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Assim, nós encerramos o capítulo 18, pastor, já com um saborzinho de 19, né? Porque eles vão falar da igreja em Éfeso, né? Exatamente. Aqui está uma introduçãozinha, né? Então, você não pode perder a cena dos próximos episódios. Vai ser maravilhoso. E nós nos despedimos aqui, pastor. Muito obrigado, pastor Ronaldo. Amém. E continue conosco, tá? Essa jornada está muito boa, né? E você que está aqui assistindo, você, por favor, compartilhe esse vídeo e você inscreva-se no nosso canal e você coloca aí toda a sinalização para você receber as nossas notificações, tá bom? E assim que Deus te abençoe, em nome de Jesus.